Neste vídeo serão abordados alguns aspectos relativos à lubrificação que é utilizada no molde de lingotamento contínuo. Essencialmente são utilizados dois tipos de materiais: óleos, que tradicionalmente são utilizados no lingotamento de tarugos, especialmente para aços com níveis de qualidade e de exigências não tão elevados, e os pós-fluxantes, que quando recebem calor se transformam em uma espécie de escória que realiza a lubrificação do contato entre o veio e o molde. A figura apresentada aqui ilustra a situação no interior do molde quando é utilizado óleo para fazer a lubrificação. Então, tem-se aqui a parede do molde, a pele solidificada, essa linha vermelha representa a superfície do aço líquido e na figura da direita é apresentado com um pouco mais de detalhe a situação nessa região próxima ao menisco do molde de lingotamento. Então, tem-se aqui um molde, forma-se junto à superfície do molde, que é uma região mais fria devido à refrigeração, um filme de óleo, que é exatamente a região que vai promover a lubrificação do contato entre o aço e o molde. Devido às altas temperaturas que ocorrem nessa região, uma parte do óleo vaporiza-se, forma-se aqui uma nuvem, uma espécie de uma nuvem associada ao vapor de óleo. Algumas características importantes do óleo vão determinar a intensidade dessa vaporização e a capacidade do óleo de promover uma adequada lubrificação no contato entre o veio e o molde. Algumas das características importantes relativas à qualidade do óleo são o ponto de fulgor, em inglês flash point. Esse ponto de fulgor se refere à menor temperatura em que o óleo libera uma quantidade de vapor suficiente para formar uma mistura inflamável quando há uma fonte de calor externa. Logicamente, esse aspecto é importante, porque se esse ponto de fulgor for muito baixo, naquela região que foi observada na figura anterior, poderá ocorrer a queima do óleo e, com isso, uma parcela dele sendo perdida e reduzindo a sua capacidade de promover uma lubrificação adequada. Outro aspecto importante é a faixa de ebulição do óleo. Normalmente isso fica em torno de 200 a 350 centígrados. A sua viscosidade, que está associada exatamente a essa característica de lubrificação. De um modo geral, o consumo de óleo fica na faixa de 0,014 a 0,17 mililitros por minuto por milímetro de perímetro do tarugo. É interessante salientar que o óleo não tem capacidade de promover um isolamento térmico da superfície superior do aço, nem de captação de inclusões. Então, logicamente, a utilização desse tipo de lubrificação, como mencionado anterior, está associada à produção de aços menos nobres. Para aços com exigências de qualidade superiores, são utilizados os pós-fluxantes. Os pós-fluxantes, além da lubrificação, têm uma série de outras funções que incluem a proteção do menisco contra a oxidação da atmosfera, o isolamento térmico da superfície superior do aço, a absorção de inclusões e também o controle da taxa de transferência de calor. Estas importantes funções vão definir as características que esse pó fluxante deve possuir e, logicamente, isso está associado à sua composição química. Logicamente, neste caso, como ele é um material sintético, existe a possibilidade de se controlar as diferentes composições visando atender alguns desses objetivos com maior ou menor intensidade, dependendo do tipo de aço e das condições de lingotamento que estão sendo adotadas. Alguns desses casos específicos vão ser tratados em vídeos futuros e aqui examinaremos algumas questões relativas ao consumo de pó fluxante e também o mecanismo de formação das marcas de oscilação quando é utilizado esse tipo de lubrificante. A figura apresentada aqui ilustra de forma esquemática a situação na região superior do molde, próximo ao menisco. Então, tem-se a parede do molde, ilustrada aqui nessa região achurada,
O pó fluxante forma uma camada no topo acima da superfície do aço líquido. Esse pó fluxante é adicionado no estado sólido, é um material granulado. À medida que ele vai recebendo calor do aço, vai ocorrendo uma sinterização deste material, seguida de uma fusão. Essa fusão é basicamente controlada pela composição química, mas também pela presença de carbono no pó fluxante. Uma maior quantidade de carbono vai fazer com que a fusão do pó fluxante seja mais lenta. Uma menor quantidade, essa fusão é mais rápida. Então, forma-se uma camada líquida, que é exatamente a que vai ser responsável pela lubrificação do contato entre o molde e a região do veio, mas junto à superfície do molde, devido às temperaturas mais baixas, vai ocorrer a solidificação do pó fluxante, formando duas camadas, uma mais próxima da superfície do molde, que é resfriada numa taxa maior e normalmente vai ser vítrea, e uma região mais afastada, que é uma região cristalina. A espessura relativa dessas duas camadas vai depender da composição química do pó fluxante e também das condições de extração de calor. Aqui na região superior vai se formar o cordão de escória ou a borda de escória, que em inglês é designado como slag rim, que é como veremos a seguir, o principal responsável pela formação da marca de oscilação no caso de utilização de pó fluxante como o lubrificante. As duas figuras apresentadas aqui são úteis para ilustrar o mecanismo de formação da marca de oscilação quando se utiliza o pó fluxante como lubrificante. Na figura superior estão representadas três curvas, três linhas. A linha vermelha representa a variação da velocidade do molde, sendo que velocidades positivas representam velocidade no sentido ascendente, velocidades negativas no sentido descendente. A linha verde representa o deslocamento do molde relativo à sua posição e a linha reta azul representa a velocidade de lingotamento. Como já havia sido definido anteriormente, a região ou tempo em que o molde fica com uma velocidade superior à velocidade do veio, ou seja, desce com velocidades superiores à de descida do veio, é chamado de tempo de estripamento negativo. Nas figuras da parte inferior, são ilustrados os cenários dentro do molde na região junto ao menisco, para cada um dos instantes ilustrados no gráfico da figura superior. Então, inicialmente, no ponto 1, que corresponderia à velocidade máxima de subida do molde, nós temos a posição de referência dele e a situação está apresentada aqui. A região do cordão de escória, essa que está achurada, a região com pontos representaria a região do pó fluxante, a região branca, que seria a região de escória líquida, o aço líquido aqui na região central e a parte escura representa a pele solidificada que está se formando. Então, tem-se aqui a região do menisco. Quando evolui-se do ponto 1 para o ponto 2, correspondendo ao trecho em que o molde ainda está com velocidades ascendentes, começando depois a descer, mas no período em que ele está com velocidade ascendente, nós temos que a parede do molde sobe, logicamente, o cordão de escória aderido a ela também vai subir, vai arrastar alguma quantidade de pó fluxante líquido para cima, como é ilustrado aqui, e nós temos, lembrando sempre, que o veio está com velocidade descendente. Então, tem-se essa posição da placa da pele solidificada descendo um pouco em relação à figura anterior. No instante 3, onde o molde está, onde a velocidade do molde está no seu ponto mais baixo negativamente, ou seja, ele já está com velocidade agora de descida, o cordão de escória desceu, e observa-se que nesse ponto o cordão de escória descendo, ele vai elevar a pressão nessa região, vai comprimir a camada de escória líquida e vai deformar a superfície do pó fluxante, a superfície do aço que está solidificando. Quando se evolui para o ponto 4, o molde ainda está com velocidade descida, essa região aqui entre 3 e 4
ou entre 2 e 4 seria o período do estripamento negativo. Notas que aqui o cordão de escória desceu mais um pouco, continua deformando a região superior da pele solidificada e vai se iniciar agora o movimento ascendente do molde, onde ele vai assumir novamente velocidades positivas. Então, observa-se que o que deforma a superfície da pele solidificada é exatamente a pressão que esse cordão de escória exerce sobre essa pele, ainda muito fina e pouco resistente, provocando a formação de uma depressão superficial. E aí reinicia-se novamente o ciclo a partir do ponto 5. Essa sequência de etapas vai promover sempre a hora que esse cordão de escória faz essa deformação da superfície da pele solidificada, a formação de uma depressão, que é chamada de marca de oscilação, e a distância entre as marcas de oscilação está associada exatamente à velocidade com que o molde se desloca, ou a velocidade, melhor dizendo, a velocidade de lingotamento dividido pela frequência de oscilação do molde. Então é possível, examinando as marcas de oscilação depois da peça solidificada, constatar essa dependência da distância entre elas em função da velocidade de lingotamento U e da frequência. Há uma tendência também, dependendo dessas características de frequência, características dos pós-fluxantes utilizados, dessas marcas de oscilação serem mais ou menos profundas, como serão examinados em vídeos posteriores. Baseando no mecanismo de formação das marcas de oscilação que foi apresentado no slide anterior, pode-se fazer análise dos efeitos de algumas variáveis sobre a profundidade dessas marcas. Um dos efeitos está associado à variação da amplitude de oscilação do molde. Quando essa amplitude aumenta, há uma maior infiltração do pó fluxante, que conduz a marcas de oscilações mais profundas. Por sua vez, o aumento da frequência de oscilação reduz essa infiltração e leva a marcas de oscilações menos profundas. Outro efeito está associado ao aumento da viscosidade do pó fluxante. Um aumento dessa viscosidade reduz a infiltração do pó e favorece marcas menos profundas. Por sua vez, a velocidade de lingotamento mais alta, considerando a amplitude e frequência de oscilação do molde constantes, reduz a profundidade das marcas devido a uma menor infiltração do pó e também devido às maiores velocidades, um resfriamento menos intenso da região do menisco, que também favorece a redução da profundidade das marcas. Há várias formas de avaliar o consumo de pó fluxante. As duas mais tradicionais são o Q-índice-S, que corresponde ao consumo de pó fluxante especificado em quilograma por metro quadrado de área superficial do veio no interior do molde, o Q-índice-T, que é o consumo de pó fluxante em quilograma por tonelada de aço. Essas duas grandezas estão relacionadas através desta equação apresentada aqui. Neste caso, QS é igual a 7,6. 7,6 é aproximadamente a densidade do aço em tonelada por metro cúbico. F asterisco corresponde à fração de pó fluxante que vai gerar escória líquida. Isso porque no pó fluxante normalmente se tem uma certa fração de carbono que não vai gerar escória líquida, então essa parcela é descontada. O Q-índice T corresponde ao consumo de pó fluxante em quilograma por tonelada de aço e o R é a relação de área superficial do veio pelo volume do veio. Essa relação R é definida de formas diferentes ou estimada de formas diferentes dependendo da geometria da peça que está sendo lingotada. No caso de um tarugo de seção quadrada, o valor corresponde a 4 dividido pelo lado do tarugo. No caso de uma barra cilíndrica, 4 dividido pelo diâmetro da barra. E no caso de placas ou de blocos, o valor vai ser estimado através de 2 vezes a soma da largura e da espessura dividido pelo produto da largura pela espessura. Outra característica importante que tem muita relação com o aspecto de lubrificação é a espessura do filme líquido. Essa espessura pode ser estimada através da relação entre o QS dividido pela densidade da escória. Esse valor usualmente é de 2.600
2.600 kg por metro cúbico, e neste caso, utilizando a relação de QS dividido pela densidade do pó fluxante, tem-se então uma estimativa da espessura da camada líquida de escória. Um outro aspecto importantíssimo relativo às características do pó fluxante está associado à força de fricção que vai existir entre o veio e o molde. Logicamente, como eles têm velocidades diferentes, na maioria do tempo isso vai gerar uma força de atrito entre esses dois materiais. Essa força de atrito pode ser estimada por uma versão semelhante àquela da lei de Newton da viscosidade, onde Fl seria a força de atrito entre o aço e o molde por unidade de área, em Newton por metro quadrado, no Sistema Internacional de Unidades, μ é a viscosidade do pó fluxante, em quilograma por metro por segundo, ou pascal vezes segundo, Vc é a velocidade de lingotamento e Vm é a velocidade do molde. Logicamente, se observa que esse nível de fricção vai mudar em função da diferença das velocidades, vai ser mais intenso para um pó fluxante mais viscoso, e depende também da espessura da camada de pó fluxante que vai se formar. Há na literatura uma série de especificações de valores de viscosidade de pós fluxantes associados às diferentes velocidades de lingotamento. Essas duas equações apresentadas aqui são sugestões que foram propostas por dois autores para se fazer uma correlação entre a viscosidade e a velocidade de lingotamento, considerando condições ideais em termos de infiltração do pó fluxante, da sua fração líquida, e também as condições de lubrificação. É importante salientar que essas relações são empíricas e servem apenas como uma referência para a seleção dessas relações entre velocidade e viscosidade. A sugestão ou critério de Wolff propõe que o produto da viscosidade vezes a velocidade de lingotamento ao quadrado fique na faixa de 5 mais ou menos 2 decipascal, que corresponde a 1/10 do pascal, ou poase, vezes segundo, vezes a velocidade metro por minuto ao quadrado. O outro critério foi proposto por esse japonês, o Jibayashi, já propõe que o produto da viscosidade vezes a velocidade de lingotamento deva ficar na faixa de 2,5 mais ou menos 1,5 decipascal vezes segundo, multiplicado pela velocidade de lingotamento em metro por minuto. Esse slide ilustra algumas das equações que são encontradas na literatura, permitindo fazer previsão dos consumos de pós fluxantes, considerando as características desse material, especialmente a sua viscosidade e as características de movimentação do molde, velocidade de lingotamento e o padrão de oscilação do molde. Existem inúmeras dessas correlações, aqui são apresentados apenas alguns exemplos. Então, por exemplo, essa primeira propõe que o consumo em quilograma de pó fluxante por tonelada de aço seja estimado pelo produto da constante 0,6, eta aqui representa a viscosidade do pó fluxante. Nesse caso, essa viscosidade expressa em decipascal vezes segundo elevado a menos 0,15. Aqui é uma outra para consumo superficial, então são várias dessas equações, ainda são propostas outras mais na literatura, considerando diferentes aspectos. Isso porque há ainda uma certa controvérsia na literatura entre quais são os mecanismos de infiltração do pó fluxante. Alguns autores defendem que essa infiltração é mais significativa no período de estripamento negativo, outros defendem que é no estripamento positivo, então há ainda alguma controvérsia e é importante lembrar que essas relações são empíricas, não significa que elas não necessariamente vão se adequar a todas as máquinas de lingotamento, especialmente aquelas que têm características muito diferentes das que foram utilizadas para a proposição dessas equações. Aqui do lado direito tem-se as definições das diferentes variáveis que aparecem aqui nas diferentes equações. Como foi observado nos slides anteriores, uma importante propriedade dos pós-fluxantes é a sua viscosidade. A figura apresentada aqui
ilustra o efeito da temperatura sobre essa propriedade, representado através de um gráfico do tipo Arrhenius, onde se tem na ordenada os valores da viscosidade do pó fluxante expresso em Pascal vezes segundo, utilizando uma escala logarítmica, e na ordenada o inverso da temperatura multiplicado por 10 a 4, utilizando unidade de Kelvin a -1. Nesse caso, os valores maiores de temperatura estão na região da esquerda da figura e os valores menores de temperatura do lado direito. Observa-se que com essas escalas há uma tendência de um comportamento linear da viscosidade com o inverso da temperatura. Na realidade, é um comportamento linear do logaritmo da viscosidade com o inverso da temperatura. Há uma tendência de elevação da viscosidade com a redução da temperatura, e é interessante observar que este comportamento muda drasticamente a partir de uma certa temperatura, onde começa a aparecer fase sólida no interior do pó fluxante. Esta temperatura onde isso começa a ocorrer é normalmente designado na literatura como break temperature. Em português, estaria associado a uma temperatura de ruptura ou temperatura onde se inicia a formação de fase cristalina. Essa temperatura é muito importante porque essa formação de fase sólida vai acarretar uma elevação significativa da viscosidade do pó fluxante. Há na literatura técnica uma série de correlações empíricas propostas para a estimativa da viscosidade dos pós fluxantes em temperaturas em que eles se encontram 100% líquidos. Uma dessas correlações é descrita através desta equação, onde se tem um parâmetro A multiplicado pela temperatura absoluta, exponencial de um parâmetro B dividido pela temperatura. Essa equação vai fornecer os valores da viscosidade em Poase, que divididos por 10 vão fornecer os valores de viscosidade em Pascal vezes segundo. Para essa correlação, o valor da constante ou do parâmetro A pode ser expresso em função das composições ou dos teores dos diferentes componentes dos pós fluxantes, nesse caso expressos através de suas respectivas frações molares. Neste caso, a constante ou parâmetro A vai ter unidade de Poase sobre Kelvin. O parâmetro B também expressa através de uma expressão empírica em função dos componentes dos pós-fluxantes. E essas correlações foram desenvolvidas, ou essa correlação foi desenvolvida para pós-fluxantes cujas composições estão variando nessa faixa especificada com teores de CaO de 12 a 45, sílica 33 a 56, alumina de 0 a 11, Na2O de 0 a 20 e fluorita de 0 a 20. Uma das formas bastante utilizadas na indústria para comparação das viscosidades dos pós-fluxantes é o chamado teste de navícula, ilustrado aqui através destas figuras. Neste caso, se coloca o pó fluxante em uma peça refratária, uma determinada quantidade pré-fixada deste pó, e essa navícula contendo o pó fluxante é inserida no interior de um forno com uma determinada inclinação e a uma determinada temperatura. Essa peça permanece no forno por um determinado tempo e depois, quando retirado, se mede a distância percorrida pelo pó fluxante. Aqui temos o exemplo de resultados obtidos para 3 pós fluxantes distintos. Observa-se que a distância percorrida por cada um deles é diferente e, logicamente, o pó fluxante que percorreu uma distância maior, sob o efeito da gravidade, será aquele que apresentará uma viscosidade mais baixa. É interessante salientar que essa comparação é válida porque os pós fluxantes têm densidades aproximadamente iguais. Então, nesse caso, quem se desloca a uma distância maior vai ter uma viscosidade cinemática mais alta, mas como as densidades são semelhantes, a viscosidade dinâmica, que é a que foi apresentada na correlação anterior, será, nesse caso, mais baixa para o pó fluxante A, o pó fluxante C terá uma viscosidade intermediária e o pó fluxante B será aquele com viscosidade mais elevada. A figura apresentada aqui ilustra recomendações que foram estabelecidas pelo professor Mills, que é um dos grandes especialistas na especificação de pós-fluxantes para lingotamento contínuo.
Nesse caso, na ordenada tem a break temperature expressa em centígrados, a viscosidade do pó fluxante é 1.300 centígrados, em 10 pascal vezes segundo, e o que se especifica aqui são relações entre essa temperatura de quebra, de ruptura, em função da viscosidade, para diferentes tipos de aço com diferentes comportamentos no molde e também para diferentes velocidades de lingotamento. Essa linha tracejada representaria a recomendação dessa relação para aços com tendência à contração. Neste caso, o que se observa é que aços com tendência à contração é interessante para efeito de redução da taxa de extração de calor no molde, se utilizar pós-fluxantes que têm temperaturas de ruptura mais elevadas e que, consequentemente, formando fases cristalinas, vão limitar a taxa de extração de calor. Por sua vez, os pós-fluxantes a serem utilizados com essa tendência ao agarramento devem permanecer ou fornecer uma espessura líquida maior para reduzir a fricção, e neste caso é recomendável que sejam utilizados pós-fluxantes com temperatura de ruptura mais baixas. Essas velocidades de lingotamento, também variando, vão introduzir variações nas recomendações das relações entre temperatura de ruptura e viscosidade do pó fluxante, medida a temperatura de 1.300 centígrados.